Mais conteúdo para o seu dia. Rasca On. Estamos de volta, lindões, agora com o Rasca On. Chegou a hora de finalmente, no dia de hoje, no nosso programa de hoje, a gente iniciar a nossa entrevista com a nossa convidada do dia. Como eu comentei com vocês, a nossa convidada aqui é uma grande querida de longa data e já, obviamente, já tinha passado na minha cabeça de trazer ela aqui no Rasca On, mas hoje chegou o dia que a gente se encontrou recentemente, já marcamos aqui essa vinda. Então, muito bom dia, Fabi Rabelo, estrategista de imagem. Bom dia, Fabi. Bom dia, Mauri. Bom dia a toda a equipe, todos os ouvintes do Rasca On. Você falou aí, agora me deu um gatilho da época do bate-a-fita, época de prateleira. Até aquela saudade, assim, sabe? De estar comunicando de alguma forma o que a gente faz, né? Tão bom. Fico feliz. A Fabi, gente, eu acho muito difícil você não ter conhecido ou não ter ouvido o nome da Fabi por aí, porque ela trabalha com estratégia de imagem, muitos anos também está no mercado. Obviamente, uma comunicadora nata, porque já passou pelo veículo de comunicação e utiliza a rede social para isso. Obviamente, já está em casa, já vai fazer uma entrevista ótima aqui com a gente, porque ela já está familiarizada. Bom, Fabi, conta pra gente toda a sua atualização. Hoje você sempre trabalhou com consultoria de imagem, estratégia de imagem, mas hoje você faz um serviço muito mais amplo. Atualiza a galera aí sobre o seu trabalho. Na verdade, assim, se eu for simplificar, né, numa frase, seria o que, na verdade, a estratégia de imagem que você trabalhar, a consultoria de imagem, né, a formação dessa imagem pessoal associada à imagem do negócio, né. Então, hoje eu foco na estratégia de imagem para empreendedores, para pessoas que desenvolvem uma empresa, seja ela uma empresa focada na própria pessoa, né, porque isso está muito em voga hoje, né. Hoje nós somos CNPJ, né, então todo mundo vive isso. Com certeza. E de que maneira essa pessoa vai comunicar como ela vai escalar um negócio, ou seja, se ela tem uma empresa tradicional. E aí, qual é o diferencial de modelagem de negócio ao mercado tradicional? É porque as coisas mudaram muito, né? Sim. Hoje existe uma comunidade, uma cidade inteira, que são as redes sociais, onde você precisa também, não dá para você ter uma empresa só física, não dá para você ter uma empresa só tradicional. Então as coisas mudaram muito e associar essa questão da modelagem do negócio com uma visão mais futura, mais de futuro, associada à imagem, é o que eu faço hoje. E obviamente tudo muito estratégico, né? Tudo muito bem pensado, tudo pensando em trazer resultados aí para as pessoas. Exatamente. Hoje o convite que eu trouxe para a Fabi é para a gente poder, gente, principalmente vocês, a nossa audiência, para mim sempre é um aprendizado estar na presença da Fabi, que a gente sempre troca informações muito relevantes, mas o principal motivo é fazer com que vocês realmente se atentem a como as tendências, as vestimentas, a ideia que a gente tem como imagem, como a gente se mostra para o mundo, como isso também interfere completamente nas suas conquistas profissionais, né, Fabi? Isso é muito relevante e nem sempre as pessoas estão tão atentas a isso, né? Verdade, Mauri. Nem sempre estão atentas e também a gente tem que entender o que a pessoa deseja, né? Porque a gente trabalhar com qualquer coisa, qualquer imagem, porque a imagem comunica, né? Certeza. Comunica. Então não parte só de uma perspectiva do que você veste, mas você veste sempre de uma intencionalidade. Né? A gente se veste, mesmo que inconscientemente, quando você acorda ou quando você decide o que vestir, ali na hora, no dinâmico, né? Isso está tão enraizado dentro do nosso processo de vida, porque a gente precisa se vestir, né, para a sociedade. Certeza. Mas assim, e ali a gente comunica muita coisa. Sim, e as pessoas, principalmente pensando nesse lado do empreendedorismo, Fabi, as pessoas quando pensam em marketing, em imagem, em comunicar algo, elas pensam em algo muito físico, muito tipo assim, a mídia, o impresso, o cartão de visita, não sei o quê. Exato. Mas o que comunica primeiramente não é seu cartão de visita, é como você se comporta, como que é seu jeito, como é sua postura ao trabalhar, como que você se veste, o que você passa através da sua imagem. Eu acho que é essa a percepção que as pessoas têm que ter, né? Exatamente. Quando a gente não tinha as redes sociais tão dentro da nossa vida, né? Hoje a gente tem acesso ao que a gente quiser. Basta a gente triar, né? Antigamente, o que era moda, o que era tendência, estava muito longe da gente, ou o que ditava, né? A gente recebia isso de uma forma muito longa, né? Então, por exemplo, a gente sempre teve uma interferência internacional, né? Na forma com que a gente utiliza, né? A forma com que a gente se veste. Só que tudo demorava muito para acontecer, né? Então, ele já vinha muito direcionado. Hoje em dia, com esse excesso de comunicação, esse excesso de informação e essa relação com
gerações, né? A gente não vive mais, quer dizer, todas as gerações hoje vivem junto, né? Com E cada certeza. qual e se comunicando de forma diferente, consumindo de forma diferente. Então, antes da gente avançar, eu acho legal a gente colocar uma questão aqui. As redes sociais, ela trouxe uma banalização da palavra tendência, né? Como se tendência fosse tudo que é novo, tudo que está usando. E não necessariamente. Tendência está muito associado à mudança de comportamento e uma visão de futuro, mesmo que esse futuro seja mais curto, né? Quando a gente fazia estudo de cenário, por exemplo, antigamente, a gente pensava em 10 anos. Hoje em dia, você precisa projetar cenários menores, 5 anos, 2 anos, porque as coisas mudam muito. Sim. Né? Então, a tendência é isso. E a internet acaba trazendo Exatamente, isso, né? ela consegue acelerar, né, e trazer diferentes comportamentos. Outra coisa, por exemplo, a tendência ela era muito mais macro, porque a gente consumia uma coisa que todo mundo consumia. Hoje, como a gente tem mais liberdade nesse processo de transmissão, e isso um crescimento cultural, a gente passou a crescer por nichos, né? Se você observar, hoje existem as microcomunidades, né? As pessoas consomem baseado naquilo que elas vivem e experimentam. Então, a tendência está muito associada ao comportamento humano e como ele desenvolve esse comportamento na forma com que ele consome. Então, é um indicador que mostra como é a tendência de consumo. Então, por que a gente tem que estar ligado nisso? Principalmente se a gente tem mercado, né? O mercado de consumo, ele não é associado só à moda e à beleza, como as pessoas acham. Então, a tendência está em tudo, em todos os mercados, em food, indústria, tecnologia. Sim. Como também, assim, a maneira com que a gente faz as micro, né? Qual é a tendência, o que é tendência para a ANG e de que forma ela está associada com tendência que acontece em outro lado do mundo. Ô, Fabi, as pessoas, elas estão pensando num senso comum, elas levam a comunicação e o marketing de uma forma, talvez, para um ambiente muito corporativo, digamos assim. Eles só pensam nisso quando estão num ambiente corporativo ou trabalhando ou pensando estrategicamente numa ação que vai trazer mais pessoas. As pessoas não pensam que a comunicação é intrínseca da gente. A gente nasce se comunicando, só que como é muito rotineiro, as pessoas não param para pensar em como a gente já aplica estratégias de comunicação mesmo sem se perceber. Por exemplo, uma coisa muito... não vou dizer fútil, mas quando você quer beber um copo d'água e você pede a outra pessoa para pegar um copo d'água para você tá usando estrategicamente um comando do seu corpo, da sua voz, para que aquela pessoa faça o que você quer. Por que eu faço esse paralelo? Porque quando a gente leva isso para o ambiente corporativo, empresarial, pensando em comunicação e marketing, em induzir pessoas a fazer o que você quer, que no final dos contos você quer vender mais. Você quer induzir as outras pessoas a comprarem o que você está falando. Não é diferente do que pedir um copo d'água, só é uma ação mais simples. Quando você pede um copo d'água, uma coisa da sua rotina, você vai ali, pede um copo d'água e vai induzir aquela pessoa a trazer o copo d'água para você. Levando isso para o nosso mercado, é você utilizar, juntando os mercados, né? Tanto essa parte sua, estratégica de imagem, quanto publicidade, é você pensar estrategicamente como a imagem vai favorecer você a trazer mais credibilidade, a vender mais, a trazer mais confiança para sua marca. Só que como as pessoas não enxergam a comunicação, o marketing, as ações dessa forma, pode ser que elas tenham essa dificuldade porque é muito rotineiro. Mas comunicação, gente, a gente já faz estrategicamente há muito tempo. Quando você vai em entrevista de emprego, você pensa na forma de se vestir, é estratégico. Você está tentando conquistar aquela outra pessoa, aquele outro empreendedor. Eu acredito que esse é um paralelo bom para as pessoas terem, né? Verdade, Amari. E assim, como o processo é muito intuitivo, né, não é tão intencional, embora irracional, as pessoas se distanciam disso, né? Você escuta muito, a pessoa fala assim, eu não tenho estilo, né? Eu não sou da moda, então... O que é não tem estilo, né? Assim, é praticamente muito impossível, né? é Uma muito coisa subjetivo. exatamente, assim. Por isso que eu falo muito da intencionalidade, né? Porque, na verdade, estilo todos nós temos. Né? O estilo, ele vem exatamente de um comportamento, de um modo de ser, né? Influenciado por várias coisas que você consome, desde cinema, teatro, revista, o que você consome na sua oralidade, né, com pessoas, a comunidade, família, amigos, né? Como isso interfere no nosso comportamento e aí diretamente ligado à forma com que a gente se veste também. Com certeza. Muito cultural também, né? Muito cultural. Agora, por que isso é interessante? Desde quando a pessoa pensa assim, eu quero... porque é uma coisa meio que esquizofrênica, né? As pessoas querem estar dentro do conjunto para pertencer. Então, se eu utilizo uma coisa que está na moda,
Eu quero esse pertencimento, eu quero participar. Com certeza, E aí, Fabi. a partir do momento que isso se massifica, aí a pessoa até fala, tá over, né? Tipo, massificou demais, eu já quero o quê? Me destacar. Olha só que esquizofrenia, né? Como é que essa coisa Meio se oposto, comporta? né? Exatamente. Então, você vai num processo de se sentir pertencente, onde você consome aquilo que está consumindo, né? E isso é muito volátil, né? Você vê coisas que entram na moda, que estão em tendência, as pessoas às vezes consomem até influenciadas, né? A publicidade, o mercado, ele vem muito também nesse processo. E do nada, aquilo não faz sentido na vida dela, ela deixa de consumir. Faz sentido Entendeu? completamente. Porque aquilo que a gente não internaliza, aquilo que não se torna prático, que não se torna usual, a gente vai acabar deixando, né, de usar. Então, a tendência ela é muito mais que isso. E a tendência também está muito associada a processos mais longos de comportamento humano. Né? Então, se você pegar aqui, eu sou de uma geração mais antiga, você vem de uma geração, e existe uma geração mais nova, que é essa que a gente ainda não consegue muito estabelecer parâmetros de estatística. Mas né? a gente acho que a gente quadra na mesma, que é millennials, não é? A gente não... Mas se a gente for botar em geração Y, Z, né? sim, Então sim, a gente sim. já é diferente, né? E aí essa diferença estabelece muito o comportamento e aí, consequentemente, o consumo, Com né, certeza. dessa comunidade. É uma comunidade que está muito antenada com as coisas tecnológicas, né? Então, se você observar agora, outubro a gente teve um posicionamento de tendência muito mais claro para o mercado, que foi a moda brasileira, né? Todos os desfiles, todas as referências. Antes do período do Brasil acontece o período internacional, que é a moda internacional. E aí, mesmo que você não esteja ligado em tendência, você já acaba consumindo isso, porque isso vai para todos os verbetes. Vai Se reproduzir reproduzido. para todos os cenários, entendeu? O comercial, o outdoor, né? A comunicação, então elas vão acabar falando sempre sobre os mesmos assuntos, né? Sim. E isso tudo é baseado em tendência, que são os indicadores. Se a gente pegar os indicadores que saíram agora em outubro, né? Existe um órgão regulamentador que é global, que é WGSN. Ela estabelece globalmente o que é tendência futura. Então, ela estabelece essas futuras. É só para você ter noção, eles fazem 150 relatórios para mapear a tendência, né? Antigamente, a gente mapeava a tendência, estrategicamente falando, assim, para um cenário de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Olha como é que as coisas estão. São tão dinâmicas que você tem que fazer isso de uma forma muito mais... E isso não só no mercado da moda, Fabi. Como a gente estava falando sobre internet e tudo mais, como isso interferiu, né? Como a evolução da tecnologia interferiu, a gente vê isso em todos os outros mercados, por exemplo. Você está falando que não mapeia para 30 anos, hoje é 3, 5 anos, né? Que você falou. Música, vamos botar o ambiente da música. As músicas agora duram muito menos do que antes. Verdade. Porque o consumo é muito rápido, a música tem que acontecer muito rápido, já tem que vir outro lançamento. E aí já encurtou esse tempo. Vamos botar outro parâmetro. Streaming. As séries são mais assistidas do que os filmes, porque os filmes são muito longos, então as séries, os episódios são menores. É muito Exatamente. doido como esses produtos estão associados ao comportamento, né? Total. Gente, vocês estão percebendo aí que o papo hoje vai ser longo. Eu vou botar uma música aqui, daqui a pouco a gente tem break também. Mas o papo vai, a gente tem mais blocos, tem pelo menos mais um bom bloco grande pra gente poder falar sobre tudo isso. Para você que tá chegando agora, eu tô conversando com Fabi Rabelo, estrategista de imagem. A gente está introduzindo aqui toda a relação de mercado, tendências e tudo mais. No próximo bloco, acredito que a gente vai conseguir entrar aí para você aproveitar mais informações, digamos que no seu ambiente, você, né? Não só falando do mercado de uma forma mais ampla, mas para você também. Daqui a pouco a gente volta, bora pra música! E aí, gente, estamos de volta na presença de Fabi Rabelo. Esse é o segundo bloco do nosso papo aqui com essa estrategista de imagem. Já fizemos uma amplitude desse assunto no primeiro bloco e agora a gente vai começar a entrar aí para informações que você aproveite aí na sua vida. Fabi, primeira coisa, principalmente pensando em aparências, vestimentas e como se comportar melhor, eu acho que as pessoas têm um senso comum que elas precisam pagar caro para se vestir bem. E não é uma afirmação verdadeira, digamos assim, a ferro e fogo, a ser risco. Eu, por exemplo, só usei roupas caras muito de marcas que eu fazia questão de comprar no começo da minha vida adulta. E principalmente estava ligado a impressionar outras pessoas. Hoje em dia, eu compro o que eu gosto. O que eu falo, isso aqui vai dar um lookinho maneiro. Eu acho que as pessoas têm essa ideia, né? De sempre que precisa de coisas muito caras para se vestir bem. E, ao meu ver, você me disse se eu estou certo ou não. Julgar a capacidade de uma pessoa, né? De trabalho, principalmente, essa pessoa é competente, não tem a ver com o valor da roupa que ela tá vestindo, né?
Como que a estratégia de imagem ver essa questão? Olha, Maurício, esse é um ponto muito importante, porque se a gente pensar assim, a gente já vai começar a desenvolver um pensamento de que só, na verdade, está incluso nesse processo quem tem dinheiro. Né? Ou seja, só anda bem vestido quem tem dinheiro. E a coisa não é exatamente assim, né? Isso é um conceito que vem mudando muito, exatamente porque as tendências, né? As macroculturas foram interferindo tanto nessa tendência que hoje, o que é a tendência? É o quanto você está conectado com você. Né? Então, não é... Por mais que a gente ainda veja um movimento, né? Muito recentemente, a gente viu o movimento do blazer, né? Onde todo mundo, para parecer sério, tinha que estar usando um blazer. Né? Então, ao mesmo tempo que você vê esse movimento, você vê um movimento natural da pessoa estar mais preocupada com qualidade, e aí o conceito de qualidade também não está associado à grana, que é outra coisa que a gente precisa sair do senso comum, né? Então, só é de qualidade grana? Não, você entra numa loja de departamento e você encontra linho. Né? Você entra numa marca que tem uma referência, que tem um nome, e aí tem um valor agregado maior, você também encontra linho, né? Então, o que a gente precisa começar a entender é que essas coisas são diferentes. Então, dá para você se vestir bem com uma loja de departamento. Ô, Fabi, né? só fazendo um recorte, é porque a gente não tem... são realidades financeiras muito diferentes da gente poder pensar, obviamente, que, como você falou, né, bem vestir não tem a ver com o dinheiro. Porém, eu acho umas coisas muito doidas, por exemplo, né, de quem vive de mídia, né, a pessoa que trabalha com, sei lá, artistas de grandes veículos de mídia. O cara vai, as mulheres, enfim, vamos supor, uma influenciadora, aí vai compra, quer ostentar aquela bolsa que custou 50 mil reais. Mas uma bolsa de 100 não carrega as mesmas coisas? Eu fico muito doido, eu acho um absurdo. Porque às vezes essa influenciadora tem capacidade de comprar 50 mil numa bolsa. Será que ela ajuda, por exemplo, a sociedade com 50 mil? Você consegue entender o que eu tô querendo dizer? Super consigo. Eu acho muito louco, cara. E como é que essa bolsa conversa com todo o cotidiano dela, né? Como é que essa bolsa estabelece uma relação com a vida dela, com que ela, né? Porque eu não sei se eu vou usar a palavra certa, se eu posso estar ferindo aí o ego de alguém, mas eu acho muito fútil. Pô, eu estou com uma bolsa de 50 mil. E aí eu tenho do lado do prédio dela, do condomínio dela, tem uma mãe com uma criança no colo pedindo leite na rua. Muito, sempre, porra, é muito doido, cara. Muito discrepante, né? Preço e valor, dar valor a uma parada que é muito supérflua, digamos assim. Não dizendo que é cultural as mulheres usarem bolsas e faz parte do look, eu não tô falando sobre isso. Isso é inquestionável. Mas a prioridade e o valor que as pessoas dão ao parecer, né? Isso tem muito a ver com isso que a gente tá conversando sobre estratégia de imagem, né? A pessoa, enfim. A gente vai para outro mundo, né? Mas era só um desabafo que eu queria dizer. Porque, na verdade, parece que tá mais, assim, em voga do que realmente ser, né? Então, quando você vem nesse propósito... Muito mais preocupado em só parecer que tem. E aí, dentro é claro que existe mercado para tudo, né? Bolsas de marca, qualquer produto, né, que tenha uma relação com marca, é um produto também que é um patrimônio, é um investimento. Sim. Então, existem pessoas que podem fazer isso e tá tudo bem, né? O que a gente precisa entender é que a gente pode se relacionar com esses meios, mas a gente precisa entender muito de que lugar que a gente fala, né? O que é importante pra gente, né? A gente pode estar bem apresentável, né? Isso é uma coisa, por exemplo, que eu trouxe da minha casa, né? Meu pai sempre falava, olha, vocês precisam estar se sentir bem em qualquer lugar que vocês forem, não exatamente na condição social a qual vocês viveram e nasceram, né? Então, tá muito associado a isso. Você saber que isso existe, você saber e tá tranquilo com isso, né? Com quem usa, consome e quem não usa. E aí é muito mais interessante você pensar em coisas naturais, em couro, do que você ir nesse consumo, porque o pior do que não pode pagar é que quando ele começa a ir para uma outra corrente, que é o corrente do consumismo exacerbado, né? Então você consome coisas de baixo valor, você consome mais e com isso você, na verdade, polui mais, você degrada mais. Então isso também é uma coisa que a gente precisa sempre estar discutindo, essas duas relações, sabe? Sim. E às vezes a pessoa ali que não tem aí a gente acaba entrando, acho que um pouco em psicologia, né? A pessoa que não tem um autoconhecimento bem desenvolvido, ela vai, como eu vou dizer, destinar os esforços dela a fazer uma aquisição de uma peça para parecer que ela pode ter aquela peça. E aí já foge total do propósito. Às vezes aquela pessoa ali tem um empreendimento, um escritório que precisa ser bem desenvolvido, uma roupa que
Possivelmente ela poderia montar um look ali com precinho ok, e aquele outro investimento ir para outra estrutura dentro do empreendimento dela que precisa ser desenvolvido. Eu acho que há um pouco dessa distorção de valores mesmo, né? Exatamente. Mas tem umas coisas acontecendo. Por exemplo, se eu pensar em dado, tendência, quando a gente pensa no verão, o vestido ele fica sempre em alta. Né? Então ele cresce bastante no processo. Houve uma queda de 3% da produção de vestido, por exemplo. A tendência para esse verão, né, 2025 a 26. E houve um aumento das peças separadas, calça, saia. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão comprando um pouco melhor para durar mais. Sim. Então, embora ainda tenha essa coisa do mercado chinês, né, essa coisa do consumo, que não é um consumo de produtos ditos de qualidade, né, existe também uma preocupação de ter uma diversidade. E isso está associado ao comportamento, né? As roupas estão cada vez mais a gênero. Então você sai desse suporte. Hoje você consegue ir nos departamentos, né? Então você vê homens frequentando departamentos femininos, você vê mulheres frequentando departamentos masculinos. E aí a versatilidade dessas peças, a tendência é crescer tanto de forma global, que daqui a um futuro muito próximo, eu acredito que a gente não vai estar mais ditando, né? O que é feminino, o que é masculino. Eu acho o máximo roupa gênero, Na porque moda, se trata exatamente. muito mais sobre personalidade, não sobre a sexualidade ou o gênero em si, né? O que a pessoa curte ou não curte. Exatamente. Acho uma tendência de mercado incrível, inclusive. Sou admirador da moda a gênero. Fabi, pra gente poder deixar mais clara a cabeça das pessoas, pensando numa ideia muito básica. A pessoa começou a trabalhar, quer ter uma imagem mais profissional. Óbvio que isso vai depender do segmento, do ambiente e o segmento que a pessoa atua. Mas existe, vamos dizer, o básico do básico para as pessoas se vestirem, causar uma boa impressão, tanto para homem quanto para a mulher? Sim, super existe. Um conceito que é muito europeu, né? Que é do guarda-roupa mínimo. Né? E o quanto o guarda-roupa mínimo pode crescer com a associação de peças. Se a gente trouxer isso pro mercado brasileiro, né? Onde você sai do minimal, que é aquela coisa neutra, né? Preto, branco, cinza, bege, marrom, e você vai para alguns aspectos mais brasileiros, né? Cores, florais. Você pode estabelecer um guarda-roupa mínimo dentro de uma estratégia. Agora, isso está muito associado ao que o seu ambiente permite, porque a roupa comunica, e realmente, se você tiver num ambiente muito discrepante, né, aquilo vai, profissionalmente falando, aquilo vai de alguma forma interferir. Aí você precisa ter o mapeamento desse sujeito no espaço que ele ocupa, né? Sim. Como é que ele se veste, o que é dinâmico para ele, o que é usual, o que traz para ele uma visão estratégica, né, de você, um posicionamento, uma intencionalidade, né? Porque, na verdade, mesmo o ser comum, o homem comum, ele está cada vez mais buscando uma intencionalidade. Todo mundo quer ser percebido. Sim. Né? Quando você passa alguém, nossa, você tá bonito porque a sua blusa tá diferente, né? E isso tem muito, dentro da moda a gente usa muito um termo editar, né? Tudo tá para consumir, mas como você edita, né? O editar é o seu approach, o editar é o seu diferencial. O editar que faz você pegar aquela roupa que tá lá no departamento e que diferentes pessoas consomem e deixar com a sua cara. Né? Então isso é super possível. É super possível você trabalhar, por exemplo, num ambiente formal, e esse ambiente formal, se você é uma pessoa muito criativa, trazer um pouco da informalidade para dentro desse ambiente, entendeu? Uma quebra sem agredir, ali exatamente, sem agredir. E aí com isso a gente vai inclusive influenciando, né? Uma das tendências recentes também, que cresceu bastante, isso tem tudo a ver com esse tropicalismo, né? Essa coisa do clima, de temperatura, tudo isso interfere. O uso de bermudas, por exemplo, em ambientes corporativos, né? Antigamente, se você colocasse, era uma coisa absurda, hoje não é mais, né? Hoje dá para você fazer isso. No Rio de Janeiro, né? Não tô falando todas as capitais, mas no Rio de Janeiro em si, né? Aqui em Angra um pouquinho eu vejo isso acontecer também. Os escritórios no verão passam a adotar a bermuda. Lógico que você não vai de bermuda e chinelo, mas você vai compor ali um lookzinho, uma camiseta um pouco mais bonita, uma bermuda de repente com cinto, exatamente. Que é de repente cargo ou linho, que é um pouquinho mais elegantezinho, né? E dá pra fazer looks que são apresentáveis que não tiram essa sua seriedade, né? Comentando pra Avalanche agora, né? A gente fazendo jabá da agência. A gente tem um cliente novo que a gente tá fazendo agora, fez toda a parte de marca, paleta de cores, etc, por aí vai. Legal. E a gente tá agora, inclusive, definindo os uniformes. É uma pousada. E na pousada, mesmo os cargos que são
de atendimento direto ao público, tipo o atendimento da recepção, o gerente, a gente tacou bermuda em tudo. Mas dentro do projeto, né, propondo, né, sugestões, dentro dessa estimativa que você acabou de falar, ali, uma bermuda adaptada, num look que traz aquela seriedade, tal, camisetazinha polo, parará, que não deixa o cara informal, mas eu trago ali pra ele o mínimo de conforto pro cara que vai estar trabalhando numa ilha, passando pra lá e pra Sim. cá o tempo inteiro. Exatamente, como ele vai se comunicar com esse cliente, né? O cliente que vem para essa região, ele vem ou de férias, ele vem curtir a praia, né? E realmente é muito chocante, né? Você trazer essa cultura das cidades para vestimenta. Então, se você consegue colocar isso numa pousada, já tem um diferencial competitivo. Sim. Né? Eu me identifico com aquela pessoa que está despojado, vamos dizer assim, né? Da mesma forma que eu quero estar, né? Quando eu consumo um local turístico como esse. Sim. Então, tem tudo a ver, isso é legal. É muito relevante, muito importante para que isso também ajude a gerar identificação, diferenciação, né? Traz credibilidade, traz uma impressão muito mais completa e profissional. Fabi, bora voltar pra música, a gente ainda tem mais um bloco pra gente conversar mais um pouquinho. Tá ótimo. Bora voltar pra música, pra não deixar... Se deixar, a gente só fala, gente. Vocês estão ligados? É verdade. Já conhecem o Rascaon, né? Se deixar o Amaury que fica falando o tempo inteiro. Mas temos que ouvir um pouquinho de música. Bora, gente. Bora pra música. Daqui a pouco a gente volta com mais Fabi Ravelo aqui trocando uma ideia com a gente sobre estratégia de imagem. Música, entretenimento e alto astral. Rasca On! E aí, lindões, estamos de volta no nosso último bloco agora do Rascaon, na presença da Fabi Ravelo. Já conversamos bastante, gente. Você que perdeu aí, de repente, o nosso papo, daqui a pouco vai estar disponível no YouTube também. A gente vai publicar o link lá com toda a nossa conversa aqui com a Fabi. Fabi, pra gente poder concluir o nosso bate-papo, que a gente vai ter que marcar outros dias, porque o assunto é muito amplo. A gente tem que conversar sobre muitas coisas. Vamos ter que fazer mais gravações, mais Rascaon aqui com a gente. Fabi, o que você poderia dizer de o mais básico, assim, digamos, para as pessoas se atentarem à imagem delas? Assim, irmão, você atenta isso, a imagem é tudo, sabe? Para elas ficarem... ter uma clareza e, de repente, mudar o comportamento em relação a isso. O que de fato a imagem dela vai causar na vida dela para o mundo? Tanto pessoal quanto profissional. A primeira coisa é trabalhar com naturalidade esse conceito, né? Que é a primeira coisa que comunica, é a imagem. Antes de você falar qualquer coisa, né? Eu estabeleço um conceito sobre quem você é a partir do momento que eu olho. E quando a gente pensa em imagem, não é só roupa também não, né, Fabi? Exatamente. Postura, expressão corporal, rosto, né? E isso está muito associado à intencionalidade, né? O que você quer comunicar? Quando a gente usa muito o termo do ruído, o problema não é você ter uma imagem que de repente não comunica bom. O problema é o ruído. Quando você estabelece, é igual o som, né? O som ele tem para diferentes gostos. Agora o ruído é uma coisa que não agrada. Não agrada. Então a imagem trabalha muito com isso, intencionalidade e retirada de ruídos dentro de uma estratégia, ou seja, dentro dessa intenção. O que eu quero comunicar? Dentro do que eu quero comunicar, a minha imagem conversa com o que eu quero comunicar? Porque isso pode chamar mais atenção do que o que eu quero dizer, né? Era uma autocrítica, né, Fabi? Exatamente. E trabalhar isso de uma forma muito natural, né? Então, antes do que vestir, é o que eu sou, né? Como eu me relaciono com o mundo, como eu me relaciono comigo, né? Esse período pandemia, ele estabeleceu diferentes relações em relação a isso, né? A gente estava muito associado a consumo, consumia demais, e de repente a gente teve que ficar trancafiado dentro de uma casa onde a gente começou a olhar pra gente. Você percebeu que a gente viveu isso, né? Com certeza. Aí a gente começou a valorizar coisas associadas ao eu. Então, o autocuidado, eu acho que é o primeiro passo para você trabalhar bem uma imagem. Com Né? certeza. E isso não está associado a uma estética pré-estabelecida. O autocuidado está associado a qualquer estética. Eu posso ser negro, pode ser branco, pode ser magro, posso ser gordo. Né? Indiferente disso, né? Essa questão do autocuidado. Porque quando a gente está bem, quando a gente está desenvolvendo esse autocuidado, a impressão que eu passo para você é o quê? Positiva. Com certeza. Né? Eu retiro mais ruídos em relação a isso. E aí a roupa é consequência, porque ela vai comunicar diretamente com essa imagem que eu estou passando. Eu acho que tem realmente isso que você falou e também pensar, Fabi, não sou profissional da área, tá, gente? Só dando uma percepção minha de trabalho. Eu acho que é muito importante a gente fazer o exercício de se olhar no espelho
principalmente quando você de repente tá arrumado ali pra fazer alguma coisa, olhar no espelho e falar: essa imagem que tá ali do outro lado tá comunicando o que eu sou ou quem eu vou ser? Ou o que eu quero, né? É, porque eu penso assim, vamos botar num pensamento muito, vamos botar mais cotidiano. Uma pessoa, de repente, não tem uma grande verba para poder investir num grande salão de beleza, um exemplo. E aí, de repente, essa pessoa tem uma habilidade de como manicure, vai abrir uma esmalteriazinha ali, de repente, na garagem de casa. Não é porque você está abrindo na garagem da sua casa, que não tá com toda estrutura, que não tá pintado do jeito que você quer, etc., que você vai acompanhar isso. Se você vai ser eu me vejo lá na frente como uma dona de uma esmalteria que vai ter mais de 2, 3 lojas pela cidade, mano, ali na sua garagem você já tem que estar se comportando como essa pessoa, né? Exatamente. No micro você já tem que ter essa influência macro, né? Você já tem que conduzir para esse olhar que você quer chegar. Com certeza. E naquele universo que é o que você pode ser, você começa a atrair pessoas que têm esse mesmo desejo que você. Então ali você já nicha, ali você já tria, né? E não ficar achando que aquilo é distante. Quando você acha que é distante, quanto mais você achar que é distante, menos você vai conquistar. Não achar que esse não processo. não achar que não é distante, não achar que não é pra você, né? Porque as pessoas falam, que não é pra mim. possível. Exatamente. É muito bom. Então, gente, fica aí essa boa dica, se atente à sua estratégia de imagem. Gostaria de lembrá-los também que a Fabi trabalha profissionalmente com isso, trabalha também com toda essa questão estratégica de imagem para empresas, fazendo mapeamentos e estudos, te ajudando aí a ir para um caminho que mais vai trazer credibilidade, profissionalismo e vai trazer principalmente uma boa imagem para sua empresa. Fabi, como que as pessoas fazem para te encontrar? Bom, as pessoas me encontram nas minhas redes sociais, né? @Fabi Rabelo. Eu trabalho com consultoria modelando negócios e modelando pessoas dentro dos negócios, né? Então é muito nichado na intencionalidade para empreendedores, né? Desde pessoas com microempreendedores a empresas simples também. E através das minhas redes sociais, né? Ou eu vou lançar um site com esses serviços, né? E aí a conexão vai ser mais rápida. Mas nas minhas redes sociais tem o meu WhatsApp, né? O meu contato, telefone. E o seu arroba do Instagram é? Fabis Rabelo. Fabis Rabelo, gente. É um Fzinho na fotinha dela, né, Fabi? Isso. Você vai encontrar facilmente, por lá você consegue entrar em contato com a Fabi e falar: Fabi, te ouvi, quero conhecer seu trabalho, que com certeza vai fazer diferença aí em todo o desenvolvimento da sua empresa. Bom, gente, esse foi o papo de hoje. Fabi, muito obrigado pela sua presença. Quer mandar um recado pra galera aí? Eu quero agradecer, né? Esse convite foi muito bom, esse bate-papo, adorei participar. Muito leve, assim, me remeteu outros momentos, né, que eu vivi e me comunicava mais. E isso, eu só quero agradecer. Tamo junto, volte sempre, viu? Obrigada. Tamo junto. Bom, gente, o Rascão vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem Malha Fina com Toninho Lopes e Bruno Crescente, atualizando vocês sobre as notícias da região e também a nível mundo e por aí vai. Tem coisa relevante, eles estão comentando por aqui. Continue aqui, que o nosso conteúdo continua durante o dia, tá show? Amanhã é feriado, mas na quinta-feira a gente está de volta com mais Rascão com você, com mais convidados e muita música boa, valeu? Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, @RascaWeb, desse queridão aqui, @Amaury Guimarães. Valeu, gente? Eu tô indo nessa, mas na quinta-feira eu tô de volta. Um ótimo feriado pra você, uma ótima terça-feira e fiquem com Deus! Continue na programação. O Rasca On nunca fica off.